Esse assunto ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes é o economista, especialista em contas públicas, Raul Veloso. Doutor Raul, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, o prazer é meu. Como é que o senhor vê essa proposta? Se for para frente, governo federal e governos estaduais estariam abrindo mão de muito dinheiro. O senhor acha que faz sentido isso? Bom, eu acho que a gente devia voltar um passo atrás e pensar assim: quando você tem uma situação como a do petróleo, que é um insumo muito importante em qualquer país, e particularmente nosso país, a primeira pergunta que cabe é assim: qual é a política de preço ideal? A política de preço ideal, do ponto de vista econômico, é trazer para esse preço a noção do custo de oportunidade. Ele tem de refletir o preço externo. Essa é a questão econômica fundamental. Senão, nós vamos praticar preços que não vão refletir sua real escassez. Esse é o primeiro ponto: refletir o preço interno, o preço externo. A outra questão é a seguinte: mas qual preço externo? Esse que está sendo praticado hoje ou não? Ou um preço de tendência? Na verdade, o ideal é que ele reflita um preço de tendência, porque, dependendo do momento, você pode estar, por razões políticas, guerras ou o que seja, com o preço lá fora, lá em cima, ou o contrário, por alguma outra razão, ele está com o preço embaixo. E aí, o ideal seria que a gente calculasse um preço de tendência, vamos dizer, uma média de vários anos, atualizada pela inflação externa. Aí nós seguiríamos uma política de acordo com isso e o governo estabeleceria um fundo de estabilização para fazer e assumiria o ônus disso. Em alguns momentos ele bancaria um preço que estivesse, vamos dizer assim, acima do que seria essa tendência de médio e longo prazo. Em outros momentos que estivesse abaixo, aí nós teríamos a situação inversa. Mas essa é a política do ponto de vista econômico. O problema é que os políticos misturam as coisas. Ora, se eu tenho uma fase como a atual, em que o preço externo está acima do que seria a tendência, o que surge logo na cabeça dos que tomam esse tipo de decisão é praticar um preço, ou melhor, extrair impostos sem considerar o lado econômico, buscando apenas reduzir o ônus dos usuários. Isso no ano de eleição. Então, o ônus dos usuários, de maneira geral, sem levar em conta a questão econômica de um lado e a questão de distribuição de renda do outro, sem separar, sem tratar essas coisas separadamente. Uma coisa é o preço correto do ponto de vista econômico, que deve refletir uma média da tendência dos preços internacionais. Outra coisa é socorrer determinados segmentos, aí você faz, sem mexer nos preços, você faz sob a forma algum subsídio que o poder público decida, por ter supostamente recursos, que ele decida conceder a algum segmento. Infelizmente, isso tudo é tratado como se fosse uma questão só. E não é uma questão só. São duas questões que deviam ser tratadas separadamente. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de saber o seguinte: como é possível estabelecer uma política de preços para combustíveis, incluindo a política fiscal, num país em que há um processo de evidente monopólio da Petrobras, uma empresa estatal que finge ser privada só quando é para remunerar as suas ações, mas quando é para atacar o bolso do cidadão, aí é de forma absolutamente inclemente isso acontece, né? E de outro lado, a gente vê, professor,
como é que eu diria, um aproveitamento de vários atores da Petrobras. É gente que a gente fica ali e o nosso bolso amostra, né? E a Petrobras vai lá aumentando os preços e isso se refletindo em todo o país, não só para atender a questão do mercado, do valor de mercado internacional do preço do combustível, mas também o seu próprio endividamento. Quer dizer, o presidente da Petrobras já disse para atender a questão do mercado, do valor de mercado internacional do preço do combustível, mas também o seu próprio endividamento. Quer dizer, o presidente da Petrobras já disse isso, já houve reajustes que foram decididos para dar dinheiro à Petrobras para pagar a parcela de financiamento, depois da roubalheira do PT. Então isso virou uma prática comum, né? Repassar para o bolso do cidadão os prejuízos, inclusive com corrupção, que a empresa registra. Como fazer isso? Como estabelecer uma política efetivamente de interesse da população sem privatizar essa empresa? Pois é, aí o que eu acho é o seguinte, você tocou num ponto muito importante. Na verdade, o que ocorre no Brasil, como a gente vê no passado, há uma certa mistura da Petrobras com o governo, com o setor público. Ela age muitas vezes como se ela fosse o setor público. Pois bem, então o que eu estava dizendo é exatamente isso. Nós temos de separar a política econômica, a política de preço correta do ponto de vista econômico, e isso é uma função do governo. A Petrobras seria apenas um participante. Claro, é o mais importante, mas ela não é ela que faz o papel, deveria fazer o papel do governo. O governo estabelece a política, vamos dizer, o preço correto é o preço do momento ou é uma tendência de médio prazo? O correto é uma tendência de médio prazo, porque o momento pode estar contaminado por fatores que não deverão se manter no futuro. Então, faz-se a política, se especifica qual é a regra de preço e a Petrobras cumpre. Isso é um lado, o lado econômico é esse. O governo explica para a população a política, qual é a média dos preços dos últimos 15 anos a preços constantes. Isso me dá a referência correta da solução econômica. É ela que vai ocorrer. Petrobras é só um agente que vai obedecer e ponto final. A outra coisa, que também não tem nada a ver com a Petrobras, é a política de apoio a classes menos favorecidas, que num momento de preço mais elevado, o governo resolva apoiar e aí compensar esses grupos de alguma forma. Aí já é uma outra questão. Aparece aí a questão, essa é a melhor política para apoiar ou tem outro tipo de política para apoiar os menos favorecidos? Nós já não estamos dando transferências de renda em larga escala e teremos ainda de nos preocupar com compensar os segmentos mais necessitados. Quando esse tipo de coisa que nós estamos tratando aqui acontecer, eu não estou dizendo sim nem não, eu apenas estou dizendo que é um outro tipo de discussão. Só que o que a gente vê é uma mistura, governo, política assistencial e ação da Petrobras. Tudo isso está misturado no mesmo bolo e os participantes do governo não explicam nada disso para a população, que tem as três partes. Olha, eu queria agradecer muito ao economista Raul Veloso, falando ao vivo conosco mais uma vez aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutor Raul, muito obrigada, hein? Até uma próxima, seja sempre muito bem-vindo. Ok, disponham sempre.